No passado domingo nós estivemos a estudar, ou pelo menos estudamos, 3 dos 7 pilares do casamento. E nós estamos em maio, que é o mês dedicado à família, e neste mês de maio queremos realmente falar sobre o nosso tema de andar no Espírito no contexto da família. Portanto, começámos a estudar no passado domingo aquilo que nós chamamos os 7 pilares do casamento. E este estudo que nós estamos a fazer baseia-se nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. Assim, no passado domingo, nós começámos por estudar o primeiro pilar que se chama a identidade do casamento. E nós vimos que o casamento é uma instituição não criada pelo homem, mas criada por Deus, com o objetivo de unir um homem e uma mulher. O segundo pilar do casamento é a igualdade. Nós vimos isso em Gênesis 1, 26 e 27 e também no capítulo 2, nos versículos 18 a 23. Vimos que Deus criou o homem e a mulher com igualdade de honra, igualdade de dignidade e igualdade de responsabilidade perante Deus, embora a responsabilidade da família, do casal, seja maior no caso do homem, mas essa maior responsabilidade pela parte do homem tem a ver com o facto de que Deus estabeleceu o homem como responsável pela família diante de Deus. Portanto, Deus espera, em primeiro lugar, responsabilizar o homem e portanto, juntamente com ele, e a seguir, então, a mulher, a sua esposa. Portanto, nós vimos isso lá no livro de Gênesis. Também, portanto, além da identidade do casamento e da igualdade de dignidade e de responsabilidades e direitos que ambos têm diante de Deus e da sociedade onde vivem, nós temos também o terceiro pilar do casamento, que nós chamamos singularidade e diversidade. Portanto, singularidade na diversidade significa que, embora ambos sejam muito diferentes, tenham estruturas psicoemocionais diferentes, sejam biologicamente, fisiologicamente diferentes, essa diferença, essa diversidade entre ambos irá contribuir para uma outra coisa que iremos ver à frente, que é a complementaridade, a forma como o casal se complementa pelo facto de serem diferentes um do outro. Hoje nós vamos passar a ver o quarto pilar. E vamos então voltar a Gênesis, no capítulo 2, versículos 21 a 23, e aí nós encontramos este quarto pilar, chamado unidade pela intimidade. Este quarto pilar fala-nos da unidade entre o casal através daquilo que Deus criou para o casal, que é a intimidade. E essa intimidade é não apenas física, mas é uma intimidade, portanto, emocional, e é uma intimidade de cumplicidade entre o casal. Isso significa que o casal tem a responsabilidade, ou tem a tarefa, vamos dizer assim, de se conhecer um ao outro. E esse conhecimento não é algo que vai parar no tempo. Não vai haver nunca uma altura ou uma ocasião em que o homem ou a mulher pensem, bem, eu já te conheço bem, já conheço bem o outro,
Não vale a pena explorar mais ou tentar compreender melhor a natureza do outro, porque eu já o conheço, já estou casada há muitos anos com ele ou com ela e, portanto, já conheço bem. Nós não devemos nunca partir desse princípio, porque a natureza humana é uma natureza em transformação. E, por um lado, nós temos o princípio da intimidade para contribuir, através dessa intimidade, para uma unidade cada vez e gradualmente mais forte entre o casal. É importante que o casal não deixe a sua relação cair na monotonia, na rotina, mas continue a promover a sua intimidade ao longo dos anos. Seja um conhecimento da estrutura psicoemocional do outro, seja o conhecimento ou a atenção que dá às graduais transformações que se vão operando no outro através da influência de cada um. E nós vamos ver um pouco à frente, um pouco mais sobre isso, sobre a forma como cada um pode contribuir para a transformação do outro. Depois, nós temos o quinto pilar do casamento, que também se encontra em Gênesis 2, nos versículos 18, 23 e 24. E é então o tal pilar, o tal fator da unidade na complementaridade, isto é, homem e mulher são seres diferentes na sua estrutura mental, na sua estrutura emocional. Também há fatores que funcionam de forma diferente em cada um dos sexos, em cada um deles, e então o que acontece é que essas diferenças contribuem para a complementaridade do casal como um todo. Deus disse: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á à sua esposa e serão os dois uma só carne. E uma só carne não tem a ver apenas com a união física, a união sexual do casal. Tem a ver também com a união emocional, com a unidade e a complementaridade, pela forma como cada um deles aprende e antecipa inclusivamente as emoções, os sentimentos do outro, mas também a forma de pensar do outro. E assim o casal se vai complementando um ao outro, completando um ao outro. Depois nós temos o sexto pilar do casamento, que se encontra no versículo 25 do capítulo 2 de Gênesis. E este sexto pilar é o pilar da aceitação incondicional. Nós, muitas vezes, e já no último domingo nós falámos sobre isso, de que alguém que tenciona casar com outra pessoa, unir a sua vida para o resto da vida a outra pessoa, não deve pensar apenas nas qualidades da outra pessoa. É bom pensar nas qualidades, é bom que o outro tenha qualidades, é bom que eu também tenha qualidades, logicamente, mas quando alguém tem que unir a sua vida a outra pessoa, tem que pensar se aceita essa pessoa, não só nos aspectos positivos que ela tem, mas acima de tudo deve pensar se aceita os aspectos negativos, o seu caráter, o seu temperamento, a sua personalidade é aquilo que a faz dela uma pessoa exclusiva, é o seu jeito de ser, como nós costumamos dizer, mas o caráter, que é o conjunto dos valores que regem a vida da pessoa, e o temperamento, que é a forma como a pessoa se relaciona
com os outros e, em particular, se relaciona com o seu cônjuge, são muito importantes. E será que eu aceito as manias do outro? Ou será que eu aceito o jeito do outro ser? Ou será que eu aceito o nível de maturidade ou de imaturidade do outro? Embora nós pensemos muitas vezes, bom, mas isso com o tempo ele vai lá, ela vai lá, ele vai crescer, ela vai crescer, ele vai amadurecer, ela vai amadurecer. Sim, mas se a diferença ao longo dos anos for pequena, ou se a transformação da pessoa levar muitos anos até acontecer, essa maturidade, o que é que será que eu estou disposto a investir todos esses anos vivendo com a pessoa? Então eu tenho que dar resposta a isso. E se eu não tiver a certeza, eu costumo aconselhar os casais jovens e os casais não jovens, mas que estão a pensar unir as suas vidas, eu costumo aconselhar esses casais a pensar mais do que uma vez sobre se querem realmente avançar para o casamento e unir as suas vidas, porque vão ter que viver com essa pessoa, com tudo o que ela é, com tudo o que ela tem em termos de estrutura e portanto, pessoal. Portanto, assim, essa aceitação incondicional, portanto, que é algo que tem que existir no casamento. Depois há a questão da humildade e do crescimento. No versículo 18 do capítulo 2, a humildade é um fator muito importante no relacionamento entre o casal. Sem o fator da humildade, ninguém vai conseguir crescer no casamento. Ninguém vai conseguir alcançar maturidade na relação com o outro. Ninguém vai conseguir aceitar os pontos menos positivos do outro. E como é que funciona a questão da humildade no casamento? Eu costumo chamar-lhe o princípio do espelho. O princípio do espelho. Como é que funciona este espelho? Bem, este espelho funciona com base num exercício de correção mútua. Ou seja, no casamento eu tenho que olhar para o outro como alguém que tem dignidade suficiente e tem, vamos dizer, autoridade suficiente para me corrigir. Isto é mútuo. O homem não pode pensar pela sua posição de responsabilidade na família, ele tem a autoridade, mas a sua esposa não tem a autoridade para o corrigir. Porque se o homem pensar nisso, então o homem está a fugir ao plano de Deus para o casamento. Portanto, Deus colocou, o texto diz que Deus colocou a mulher frente a frente com o homem. E nós chamamos a isto o princípio do espelho. O princípio do espelho. Quando eu estou diante de um espelho, eu vejo-me tal como eu sou. Logicamente que o espelho reflete apenas a minha imagem exterior. Portanto, o espelho diz-me como é que eu sou no exterior. Mas este princípio do espelho é uma forma do homem e da mulher, na sua relação, na sua intimidade, poderem confrontar-se um ao outro, portanto, em relação aos seus defeitos, em relação aos seus handicaps, portanto, em relação, no sentido de cada um chamar a atenção do outro para esses defeitos. E o que é que acontece? Acontece que esse princípio é fundamental no casamento. É fundamental porque ele
é a estrutura que permite alguém poder crescer, vamos dizer, crescer e amadurecer. Portanto, eu diria que esta ideia do espelho, este princípio do espelho, é que permite as pessoas evoluírem na sua relação e na sua maturidade. Maturidade individual, particular, mas também maturidade na relação do casal um com o outro. Eu costumo dizer aos casais em aconselhamento que eles podem ir para o casamento com 2 tipos de coisas na sua bagagem. E eu costumo dizer, ou vocês vão para o casamento com um par de luvas de boxe, ou vocês vão para o casamento com um estojo de costura. E o que é que isto quer dizer? Bom, isto quer dizer que se eu escolho as luvas de boxe, eu estou a contar ir para o casamento numa atitude de defesa-ataque. Portanto, o outro chama-me a atenção e, portanto, se eu não sou humilde o suficiente, eu vou meter as minhas luvas de boxe e vou defender o ataque do outro e vou contra-atacar. Vou estabelecer um princípio de conflito constante. E eu não creio, meus queridos, que o conflito seja algo que nós possamos considerar bom para o casamento. Se alguém prefere entrar num princípio de conflito em vez de num princípio de cozer aquilo que está roto, portanto, eu penso que nós podemos resumir dizendo que o casamento é uma relação entre 3 pessoas: o homem, a mulher e Deus. E nessa relação entre o homem, a mulher e Deus, Deus tem um papel central que é um papel de referência para ambos. Portanto, nós diríamos que Deus é a referência central porque Ele é o autor do casamento e como autor do casamento nós encontramos em Deus o seguinte: Ele é a fonte, em primeiro lugar, Ele é a fonte de autoridade a que ambos se submetem. Quando existe conflito entre o casal, eles devem procurar não a opinião de cada um, não a vontade de cada um, mas eles devem estar unidos em Cristo. É impossível um casamento bem-sucedido sem ser um casamento cristocêntrico. Um casamento baseado e fundado e centrado na pessoa de Cristo e nos seus valores, no seu exemplo e no Espírito de Cristo, em que a relação entre ambos seja uma relação conduzida pelo Espírito do Senhor. Em segundo lugar, Deus é a referência dos verdadeiros valores, lá está também, portanto, os valores que vão ajudar a construir essa nova sociedade, essa nova cultura, porque o casamento é uma nova cultura que ambos estão a fundar. Não importa, então, a cultura que trazem de trás das suas famílias. Não pode ser essa a referência que vão buscar. Aquilo que os meus pais construíram como família não pode servir para mim, mesmo que seja bastante boa. E se for bastante boa, pode sempre servir-me como exemplo, mas nunca como referência final, porque as pessoas são diferentes e, portanto, eu tenho que construir a minha relação com a minha esposa e cada esposa com o seu marido. Portanto, tenho que construir essa relação com base naquilo que ambos são complementarmente, da forma como cada um se completa ao outro e também por serem pessoas diferentes, vão construir, logicamente, uma cultura diferente. Mas, para ser uma cultura melhor,
Cristo tem que estar no centro das suas vidas e ser a referência também dos valores. Em terceiro lugar, Deus é o provedor em tempos de crise. Os casais enfrentam momentos de crise, fases de crise. Pode ser uma crise económica, pode ser uma crise de relacionamentos, pode ser uma crise de grande tentação, portanto, em que algum dos casais esteja a ser seduzido por alguém de fora da família. E, portanto, são momentos de crise, são fases de crise, e nessas fases de crise, cada cônjuge deve buscar ao Senhor para que Ele possa providenciar os meios e os mecanismos na sua vida para resistir a essa crise. E sem dúvida que o Senhor está pronto a colocar a sua mão na família e a salvar a família dessa crise. E em quarto lugar, Deus é a garantia de que a vida de cada um dos cônjuges faz sentido e há um propósito para ela, mesmo no meio do caos. Muitas vezes o caos pode ser de várias natureza, mas mesmo no meio de grande caos e de grande crise, Deus é a garantia de que a vida do casal, a vida da família não existe por acaso, não é um acidente do destino. É algo com propósito, que Deus criou com propósito, e para os quais, homem e mulher, Deus tem esse propósito e esse plano, que pode ser um plano maravilhoso se ambos decidirem confiar no Senhor, entregar as suas vidas como indivíduos e também como casal também. Então, que o Senhor nos ajude a construir famílias cristocêntricas, famílias centradas em Cristo e famílias que observam, então, estes pilares, porque construir uma família sem Deus, ou colocando Deus fora da equação, é a mesma coisa que querer construir uma casa de tijolo sem cimento. Ora, uma casa de tijolo sem cimento provavelmente não se aguenta nem 2 dias de pé. Portanto, não é possível construir uma casa de tijolo sem cimento. Mas há casais que realmente, muitas vezes, vivem a ilusão de que podem construir uma família feliz colocando Deus fora da equação, e isso não é possível, isso é impossível. Então, só para nós realmente relembrarmos que os 7 pilares do casamento são então estes: a identidade, a igualdade, a singularidade na diversidade, a unidade na intimidade, a unidade na complementaridade, a aceitação incondicional do outro, mesmo com os seus defeitos, se é que eu acho que posso viver com esses defeitos, e, por fim, a humildade e, talvez o mais importante, a humildade e o crescimento através do princípio do espelho. Eu aceitar o outro como espelho de mim mesmo, que está ali para me ajudar a crescer, está ali para me ajudar a corrigir, está ali para ajudar a ser instrumento nas mãos de Deus para o meu crescimento e a minha evolução. Que o Senhor possa ajudar-nos a construirmos relacionamentos muito bons, construtivos, que nós possamos desenvolver famílias centradas em Cristo e que nós aceitemos realmente que o casamento, mais do que sermos felizes, mais do que para nos fazer felizes, o casamento foi criado por Deus para o nosso crescimento em maturidade à imagem de Cristo. Que o Senhor nos ajude a construirmos realmente casamentos centrados em Cristo. Amém.